Boa tarde, Campina Grande. São 12 horas e 29 minutos. Estamos de volta com o JS, o Jornal da Shalom, na rádio que transmite a paz. Agora com o presidente do Sindicato dos Bancários, Esdras Luciano. Boa tarde, Esdras. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Shalom. A pandemia e os bancos. Eu vi que vocês estão pedindo a prioridade para os bancários, né? A situação de contaminação dos bancos, nessa loucura, que não há regulamentação nenhuma de horário, todo mundo fecha menos banco, todo mundo, né, diminui carga horária, menos banco, tem lockdown para todo mundo, mas não tem para os bancos. Pois é, desde março do ano passado, quando iniciou a pandemia, e o decreto federal definiu várias categorias como essenciais, incluindo o serviço bancário. De lá para cá, o atendimento bancário não parou em momento algum. Com ou sem lockdown, com ou sem restrições, o serviço tem que funcionar porque é essencial e a gente não discorda disso. Mas aí, se é essencial para o atendimento, por que não é prioritário para a vacinação? Não que a gente questione outras categorias que estão lá inseridas no Plano Nacional de Imunização. Mas se formos olhar com carinho, veremos que lá tem categorias que na prática não são essenciais nesse momento. Lá a gente vê, por exemplo, categorias como médico veterinário, professor de educação física. Qual é a essencialidade nesse momento? Enquanto a categoria bancária tem prestado um serviço de relevância durante todo esse período, principalmente os bancários da Caixa Econômica Federal, com esse tumulto que é para dar conta do pagamento do auxílio emergencial desde o ano passado. E, no entanto, não há nenhum interesse até o momento do setor público em incluir, do Ministério da Saúde, em incluir a nossa categoria na fila do plano de prioridade para a imunização. Isso, na nossa opinião, é um absurdo. Hoje, o que é que está por trás daquelas filas gigantescas da Caixa Econômica Federal? Por que centralizar no Banco Sol? Por que não colocar... Tanta gente já tem conta, quem tem conta, por que não depositar direto o auxílio nas contas? Por que esse aplicativo que é complicado, o Pix, que é tão complicado assim, para quem não tem acesso, e muita gente de quem está recebendo auxílio, não tem acesso, não tem conhecimento, né? Você pega uma pessoa do interior, na zona da mata, como essa pessoa vai trabalhar com isso? Aí tem que ir para a Caixa Econômica, né? Por que essa dificuldade e essa burocracia para receber essa mixaria? Olha, Aline, na nossa avaliação, há duas linhas aí bem distintas que envolvem o pagamento do auxílio emergencial. Por um lado, eu gostaria de destacar todo o empenho, o esforço que os funcionários da Caixa Econômica têm feito para dar conta dessa demanda. Assim, o desafio foi enorme ano passado e em poucos meses teve que se criar toda uma estrutura para dar conta desse pagamento. O pessoal tem tido jornadas Deve ser esgotantes por muito tempo, trabalhando inclusive aos sábados, sem hora para sair, chegando muito cedo na agência, fora toda a questão psicológica de estar envolvido ali com o risco de se contaminar. Esse é um lado. O outro lado dessa questão do pagamento, e que a gente cobrou do governo e da própria FENABAN, que representa os bancos aqui no Brasil, desde que se definiu o primeiro calendário ano passado, por que não distribuir esse pagamento entre as instituições financeiras que operam no Brasil? Você descentraliza da Caixa Econômica e aí reduziria drasticamente essas filas, porque são várias agências de vários bancos que cobrem todo o país. Mas aí nunca houve uma resposta concreta em relação a isso, e no meu ver, aí é uma visão particular, deve ter todo um jogo de interesse por trás, porque foi criado para pagar o auxílio. O Caixa Tem, é o maior banco de dados já criado no país, e isso terá um grande valor num futuro próximo, após esse período de pandemia. A gente está na era do banco digital. E aí o que fazer com o cadastro de todo esse povo? Então há um interesse, logicamente, por trás, e por isso não concordaram em descentralizar o pagamento com os demais bancos. Esdras, há uma crescente nas mortes, né,
por Covid, dos trabalhadores na área financeira. A que se dá propriamente dito esse crescimento, e vocês fizeram um protesto com relação à inclusão, né, de vocês no PNI, né, no Plano Nacional de Imunização, que é tão essencial para a categoria. Assim, a categoria bancária, o movimento sindical bancário, ele é organizado nacionalmente. E as ações ocorrem, quando ocorrem, também em todo o país. Definimos agora no dia 27, foi um dia nacional de luta, pleiteando a inclusão, porque individualmente, assim como aqui em Campina Grande e em outras cidades, o movimento tem buscado os gestores locais, a gente tem buscado a Câmara de Vereadores, o prefeito de Campina Grande e das cidades da base que compõem o sindicato, a Assembleia Legislativa, governador, e na maioria das vezes não recebemos respostas. Conseguimos, através da Assembleia Legislativa, um requerimento aprovado ao governador, pedindo a prioridade para a categoria bancária, mas o que eu tenho visto é que, na prática, esses requerimentos, que têm sido também aprovados em outras cidades, eles só vão realmente fazer com que a categoria seja vacinada se houver a inclusão dela no PNI, no Plano Nacional de Imunização. E eu até entendo isso, porque o gestor, ele não pode priorizar uma categoria que não esteja no plano, ele pode até sofrer algum tipo de sanção, como a gente viu em João Pessoa, que a prefeitura antecipou a vacinação dos profissionais da educação, não é? E eles são do plano, eles estão lá no plano, mas foi antecipado, não era a vez dele agora, e houve uma ação do Ministério Público. Então a gente não quer tomar a vaga de ninguém, mas a gente entende que, se o serviço é essencial, deveríamos estar também inseridos no plano como prioritários. E é estarrecedor os números a partir deste ano. Por incrível que pareça, durante todo o ano de 2020, houveram casos na categoria bancária, mas não tantos como está tendo agora. Para você ter uma ideia, pelos números do CAGED, divulgados agora recentemente, o desligamento de trabalhadores por morte em todas as categorias foi crescente, foi assustador. Na categoria bancária, para vocês terem uma noção, de janeiro a março de 2020, foram desligados por morte 55 bancários no país todo. Em 2021, no mesmo período, de janeiro a março, já são 152 bancários. Nossa. E aí é um crescimento. 55 no ano de 2021, que a gente estava na metade, chegando na metade. Só de janeiro o a março. triplo. Só 176% a mais. Nossa, e aí ainda não dá para precisar se essas mortes são, na maioria das vezes, por Covid, mas não dá para não fazer essa correlação, porque ela é crescente em todas as categorias. E diante da real situação tem que fazer essa ligação, não Pois tem é. como. Do mês passado para cá, tivemos vários casos só em Campina Grande. Assim, relatando bem rápido, o sindicato recebeu relatos de uma agência só do Bradesco, 12 casos mês passado. Ficou sem funcionário. E da Caixa? Então a Caixa conta que não tem na Caixa. A Caixa agora, no momento atual que a gente está, nas 2 últimas semanas, começaram a chegar os casos, e o que eu contabilizei até o momento foram 6 casos na Caixa de Esperança, das quais duas colegas chegaram a ser internadas precisando de oxigenação. Graças a Deus tiveram alta. Tivemos 3 casos na Caixa da Getúlio Vargas. Já vamos em 8 casos na Caixa Grande, a principal agência da cidade. Ao todo, são 16 casos entre suspeitos e confirmados. Tivemos casos no Itaú, no Santander, no Bradesco. Tem 2 colegas do Bradesco, um de Lagoa Seca, outro de Areal, também precisando de oxigenação. Graças a Deus, nenhum entubado. Mas vai se esperar o quê? Que alguém morra para poder tomar uma atitude? Por isso, consideramos nosso período bastante justo. É verdade. Ô, Wesley, e numa situação que os bancos estão ganhando lucros absurdos, né? O dinheiro que foi liberado não foi liberado pelos empresários, né? No ano passado, quando receberam, foi o quê? Eu não lembro. Posso te trazer em dados agora, que eu pesquisei ontem. Os bancos lucraram, né, os bancos brasileiros, né, no primeiro trimestre, foi 35%, que dá um valor, né, chega a estimado, juntando os 4 maiores,
a 18,6 bilhões. Né? O maior deles foi o Bradesco, o banco privado, com 6,6 milhões,15. O Itaú vem em segundo com 5,4. Depois vem o Banco do Brasil, né? O único, né, do governo, e vem o Santander. Né? O Santander com 2,8 e o Banco do Brasil com 4,2 milhões. E ainda assim está demitindo. Lucro. Pois é, se não bastasse os lucros que mostram que não há crise para o segmento, seja ela qual for para o país, foi o primeiro segmento a receber incentivo fiscal do governo federal no início da É pandemia. inacreditável ainda receber incentivo. E os bancos privados têm promovido desligamentos e demissões em plena pandemia. Haviam assumido em 2020 um compromisso em mesa de negociação de não demitir, e esse compromisso se estendeu ali até maio e junho de 2020. Não tem Depois, como punir isso, não. infelizmente não. A reforma trabalhista, Eles alegam. mais uma, a reforma trabalhista promovida em 2017, também permite às empresas promoverem demissões em massa sem ter que se justificar. Antes era obrigado a haver negociação coletiva para esse tipo Sim, de teve coisa. o plano de desligamento, né, do Banco do Brasil, aquele do programa que você se colocava a dispor, demissão voluntária, que eu também achei horror isso aí, viu? Antes de chegar no Banco do Brasil, a Caixa Econômica, já há 4 anos, a Caixa vem promovendo planos de Demissão desligamento voluntário. O quadro da Caixa, que já chegou a ter 101 mil bancários no país, está com um pouco mais de 80 mil agora. Pois é, a questão das agências. Cortando, né? Vou falar aí. A questão das agências. Você vê que as agências do governo, Banco do Brasil e Caixa Econômica, eu não sei se estão em todos os municípios paraibanos. Isso, não estão. Não estão. O banco que tinha maior inserção nos pequenos municípios, naquelas cidadezinhas onde banco não chegava, nem se interessa em chegar, era o Banco do Brasil. Até bem pouco tempo atrás, o Banco do Brasil aqui em nosso estado, ele operava a folha do estado. Então ele estava presente na maioria dos municípios. Interesses, né? Isso. Perdeu a folha do estado, que agora está na mão do Bradesco, e ele vem promovendo paulatinamente uma redução drástica, não só em nosso estado, mas nacionalmente. Em números nacionais, mais de 450 agências o banco fechou com a reestruturação anunciada em janeiro. Trazendo para nosso estado, foram fechadas nessa reestruturação 2 agências em João Pessoa, agora recentemente a agência da Assis Chateaubriand, é uma agência nova do banco, agência lucrativa, bem localizada, estratégica para aquele pessoal que vem das cidades vizinhas, do setor de queimados para cá. O banco fechou. O banco fechou postos de atendimento como o de Cabaceiras, fechou a agência de Alagoa Grande, e tudo isso, quando a gente bota na ponta do lápis, porque é imperceptível, nos últimos 6 anos, o Banco do Brasil fechou em torno de 15 agências aqui na Paraíba. Só na Paraíba. Essa movimentação já é para privatização? O que é que a gente tem visto? Os bancos alegam, se você perguntar ao banco, não, ele está se adequando ao mercado, reduzindo estrutura física que tem um custo alto, para investir no digital, na tecnologia. Pensado nisso ontem. Mas, dentro da discussão que vocês estavam fazendo do setor menos favorecido, quem serão prejudicados? O aposentado, o trabalhador desses pequenos municípios, que não tem acesso à tecnologia. Exatamente. Eles vão ter que se deslocar da sua cidade para uma cidade maior, como Campina Grande, para buscar atendimento. Aí os bancos aqui lotam? Os bancos aqui lotam. A economia na cidade dele cai, porque ele saiu. A gente vai para outra cidade. Eu vivenciei isso há 2 anos atrás, quando houve aquela onda de explosões a agências bancárias, vocês lembram disso? O Banco do Brasil resolveu, na época, tirar o numerário das unidades, transformando elas em apenas postos de atendimento, sem numerário. Já foi um caos, porque as pessoas, para movimentar dinheiro, tinham que vir para as cidades maiores. Eu participei de uma reunião na superintendência do banco. Na época, quem estava presente era o prefeito de Itaperoá. O prefeito quase que implorando a superintendência do Banco do Brasil que restabelecesse o numerário lá, porque acabou a economia da cidade. Acabou. Sem dinheiro físico, sem a moeda circulando, o comércio morre. E aí quem vai se deslocar para tirar um salário ou uma aposentadoria?
vai investir aonde? Onde veio. Se eu vim aqui, eu venho, eu saco aqui e já levo as compras que eu tinha que fazer. Morre. É o que eu estava das cidades. comentando, Jesus. Os nossos políticos, eles pensam no seu mundo. Lógico que é uma realidade a questão digital. Para mim, para você, para Jailson, que a gente estudou, a gente vive na cidade moderna e vive outro mundo. Mas para uma boa parte da população, isso não é real. Inclusive, eu acho que a pandemia mostrou isso. Né? As dificuldades. Eu estou com problema no Detran porque se resolve pela coisa. E eu estou certa e eles não estão resolvendo. Porque eu não consigo falar com alguém. Entende? Imagine para alguém simples, alguém que não tem estudo, alguém da zona da mata, da zona rural. Né? Como essas pessoas vão ter? Então, nossos políticos o tempo todo eles só pensam no umbigo deles. Não se senta na mesa e se faz um planejamento pensando no todo. Ó, a quantidade de população que não tem acesso a digital. Tá, o que é que isso vai impactar na economia? Agora mesmo estamos vivenciando no Congresso, um Congresso parado, discutindo apenas a CPI da Covid. É relevante? É. Houve irresponsabilizados? Houve. Mas era para ter uma força-tarefa hoje dos 3 poderes focado principalmente na aquisição de vacina, que é o que vai acabar com a pandemia. Se não for vacina, não resolve o problema. O governo federal, neste momento de pandemia, deveria estar usando sua estrutura e seu poder de bancos públicos, não só o Banco do Brasil, mas a Caixa e o Banco do Nordeste, para fazer a diferença, para chegar naquela população menos favorecida, para ceder crédito, né? Ele está indo na linha inversa, usando os bancos como se fosse um banco privado que só foca o lucro. Ora, e o papel social desses bancos? Assim como está tendo a importância do pagamento do auxílio na Caixa Econômica, o Banco do Brasil era para estar na contramão do que está fazendo. Não era para estar fechando a agência, não era para estar demitindo funcionários nos planos de demissão. Era para estar contratando, era para estar expandindo e chegando naquela população menos favorecida. Qual o prejuízo que a gente pode estimar numa privatização, né, dos bancos, bancos do governo para as classes mais vulneráveis? O que pode acarretar para essas pessoas que estão à margem? Olha, a privatização de um banco público, ela impacta todas as categorias, principalmente os menos favorecidos. Como eu disse, o banco público, ele tem que ter a sua consciência de que é público, ele tem o seu papel social. O foco não pode ser só no lucro. E ainda então, lucro, né? Me digam vocês, nas cidadezinhas fora de Campina e João Pessoa, aonde tem banco privado? Se muito, Patos, Souza, municípios maiores. Os polos. Os polos. As cidadezinhas menores não interessam a banco privado. Banco privado só pensa em resultado. O Bradesco, por exemplo, quando adquiriu a Folha do Estado, vê se ele colocou a mesma estrutura que o Banco do Brasil tinha, de agências pelo Estado. Colocou postos de atendimento com uma ou no máximo 2 pessoas, o que ele chama de PAA. Ora, isso não é qualidade de atendimento. Qual foi a justificativa que o governo do Estado deu para a mudança? O que é que o Bradesco deu de vantagem para eles fazerem essa? Eles fazem, as prefeituras e os estados costumam fazer leilão de sua folha, né? Então, me parece que foi quem ofereceu mais. Entendi. Na época, me parece que foi quem ofereceu, porque já estava um bom tempo na mão do Banco do O Brasil. Bradesco já tem a folha aqui de Campina Grande. Isso era para ser uma também. das diretrizes que tivessem em todos os municípios, né? Aí nem o banco privado ia querer. Pois é. Então, assim, eu entendo, como a Aline disse, a tecnologia não volta, ela está aí, veio para ficar, mas aí você tem que saber ter o equilíbrio entre o avanço da tecnologia e o emprego. As grandes empresas, como os bancos, no momento de pandemia, deveriam estar dando exemplo, contratando e não demitindo. Por exemplo, essa reestruturação do Banco do Brasil, como fica a população de Cabaceiras? Só tinha em Cabaceiras uma agência do Banco do Brasil, mais nada. Foi implodida, foi fechada. O banco fechou e não, mas eu substituí por correspondente bancário, que é um mercadinho. Uma lotérica, é assim que ele trata o menos favorecido.
o que tem dinheiro vai ser atendido numa agência de grande porte, né? Com cafezinho e água gelada. Eis a questão. Imagine o impacto que seria perder o Banco do Nordeste para a nossa região. É o banco que mais participa do desenvolvimento aqui na região Nordeste. Imagina isso. Tem discussões no Congresso, pauta do governo federal, de tirar o FMI do Banco do Brasil, que é o fundo que financia esses micro e pequenos negócios. O que é a FENABRAN, né? FENABRAN. Ela se coloca mais a favor da privatização ou ela é contra, assim, em um pensamento assim, mais que assim, de conjunto? Qual é a ideia que eles têm? Para você entender mais qual é o papel da FENABRAN. Assim como existem os sindicatos de categorias, a FENABRAN nada mais é do que o sindicato dos banqueiros. Então ela protege. É a Federação Nacional dos Bancos. Então ela protege o interesse ou vai buscar, bancos, né? Ela não entra nessa discussão. Então ela é totalmente contra. Isso. O que eles querem é lucro, lucro e lucro. No começo da pandemia, que os bancos foram a primeira instituição a receber dinheiro antes mesmo da população, foi em torno de 1 trilhão, né? É, algo assim. Não? Um negócio bem absurdo. Só que eu, Só isso. Inclusive, eu conheço gente, empresários, que não conseguiram tirar esse dinheiro, não conseguiram empréstimo, não tirar ajuda de jeito nenhum. E aí depois eu fiquei sabendo que os bancos ficaram com esse dinheiro, dizendo que esperavam um aquecimento melhor para investir na economia e, na verdade, isso é especulação, né? Isso é dinheiro para usar em especulação financeira. Isso não era também para ser proibido, assim, é uma coisa tão absurda. Lógico que Paulo Guedes sabia disso, que o cara é banqueiro, né? Sabia disso, assim, é um absurdo. E ele não ia querer dar dinheiro para a população, sabendo que a população estava num momento ruim, né? Ele sabia o que ele estava fazendo. Então, assim, não era para ter uma regulamentação em relação a isso. Se o dinheiro foi para permitir que o pequeno e o médio empresário pudesse pegar para poder deixar seu negócio aberto, e os bancos não passaram esse dinheiro, isso não era para ser crime. Pois é. Eu penso da mesma forma. E o que a gente viu na época, na prática, era que, principalmente na rede privada, o acesso foi muito complicado. Eu tenho pessoas conhecidas minhas. E não era pequeno assim, pequenininho, não. Tinha que ter um negócio bom. E aí o que é que a gente escuta? Uma coisa boa. A gente escuta, não, esgotou, já encerrou, mas na verdade não era. Porque eu não conheço ninguém que recebeu. Não sei te dizer qual realmente o interesse, mas a gente é muito pequeno para saber os interesses que rolam lá por cima, né? Nada é por acaso nesse país. O movimento sindical, ele é um movimento muito organizado dos bancários, né? No Brasil todo, né? Quando todo mundo vai, raramente a uma... Seria muito bom que os sindicatos fossem assim, organizados, né? Qual a movimentação, pensando nessa privatização que vocês têm em mente, articulação? Porque, assim, é absurdo, né? A gente permitir que os bancos sejam privatizados, sabendo que vão ficar, não vai se abrir mercado, né? Porque a privatização é boa quando é benéfica para a população. Mas a privatização no Brasil, ela acontece para um grupo específico que tem. Né? Não existe concorrente, né? Não existe mercado aberto. Ela continua aqui dentro fechadinha, bonitinha, para um grupinho só ganhar dinheiro. Que é o que vai acontecer no banco. As pessoas têm a reforma administrativa também deve ter afetado, né, os banqueiros. A gente tem um preconceito assim, terrível com funcionário público. Eu não sou funcionário público, mas eu vejo assim... Faz uma ligação errada, né? Do banqueiro com funcionário. E não, funcionário é uma pessoa igual a gente, Genipapo, Catolé, Palmeira, entendeu? Mas o banqueiro é lá de Londres, Washington, e aí vai, tem que fazer essa separação do banqueiro que ganha e do trabalhador. Exatamente. E outra coisa, até parece que no setor privado da gente, os bancos falam. A gente parece que vive nos bancos que tem taxas ótimas para a população, o atendimento dos bancos são excelentes, né? A gente tem 20 caixas e 3 atendentes do Banco Itaú. Filas enormes, assim, não há uma qualidade no serviço dos bancos privados para a gente desejar a privatização dos bancos públicos. Você citou o Itaú, por exemplo. Até o ano passado, o maior lucro no país era o do Itaú.
Batista. Quem tem menos agências aqui no nosso estado, dos bancos privados? É o Itaú. E uma das taxas mais caras, viu? Eu Fora nunca- João Pessoa e Campina Grande, onde o Itaú tem mais gente? Em Campina Grande só tem duas, super lotadas, É. porque vence Onde é a outra? uma na rua João Pessoa, Ah, bem pertinho da minúscula, outra, né? e a outra na Fazer na Você feito faz um pra caixa você. eletrônico ali. Feito pra você, que é do Itaú. É, só se for. Aí o banco com estrutura mínima, com quadro reduzido de funcionários, ele é o ganhador da licitação do INSS e todo o benefício novo, toda aposentadoria ou pensão nova, ela tem que ir prioritariamente, inicialmente, para o Itaú. Por isso aquelas longas filas. E elas não são só por conta da pandemia, mas elas já existiam antes, porque o banco tem uma estrutura mínima e ainda deve ganhar dinheiro em cima do INSS para poder absorver essas folhas. É o mínimo que ele poderia oferecer é mais agências para dar um atendimento mais adequado. Você acha que o cliente de alta renda pega uma fila daquela? Nunca. Nunca. pega. Ele nem vai no banco. Não Né? pega. Tem um aplicativo lá e. Não, o gerente liga, eu vou aí, né? Você assinar. Ah, então se for. Hoje se justifica as filas, temporariamente, se justifica pela pandemia. São ambientes fechados, internos, e se você aglomerar internamente, aí você vai aumentar o risco de contaminação. Então, tem que contingenciar até por uma determinação de um decreto estadual de março do ano passado. O atendimento contingenciado. Mas a gente sabe que essas filas não são de hoje. Os bancos vêm demitidos e a rodo. Privatização. A quem interessa a privatização? Você não vai ver uma privatização de um banco público como antigamente. Compra e muda a bandeira. Não. É aos poucos. Comendo pelas beiradas, o que a gente tem visto é um desmonte dos bancos públicos. Até porque o Não banco investe, é misto, né? não investe em tecnologia, vai cortando funcionário, vai reduzindo o número de agências, até chegar num patamar que a própria sociedade diga isso não presta. E não presta porque é público. Deixar sucatear. Deixar sucateado. Esses Exatamente bancos isso. digitais, eles vão conseguir concorrer com os bancos públicos? Tipo o Nubank. O Banco Pan. A última visita que tivemos de um diretor da FENABAN, veio a Campina Grande Tem um e visitou aqui o sindicato, ele disse que a gente teria que se adequar a uma nova realidade, Eita. porque os bancos grandes não concorriam mais entre eles. O grande adversário eram os bancos digitais, que eram escritórios com 50, 30, 10 pessoas, normalmente em São Paulo, e não tinham esse custo de manter uma agência, um atendimento presencial como os bancos grandes. Está dando um recado que eles querem reduzir a estrutura para poder ter como concorrer. Quem sofre com isso? O menos favorecido. Quem não sabe, Sempre quem assim. não tem um smartphone bom, Não, quem mora longe. quem não sabe mexer com internet vai complicar. O senhor que lá num sítiozinho que não tem nem internet, nem a rádio, nem de toda maneira, não tem acesso, vai ficar É porque complicado. o Brasil ele quer ter, até todos os países ricos, tem uma população pobre, né? A gente caminha sempre assim, né? A gente quer ter o mesmo comportamento de países desenvolvidos quando a gente não é desenvolvido. E aí sem partidarismo, como É. você mesmo disse, você é a partidária, eu também sou, mas não tem o que se discutir que no Brasil não houve uma gerência correta em relação à pandemia. Não houve. Não está tendo. Não está tendo. Essa é a verdade. Por negacionismos, por conceitos distorcidos, e a gente era para ter muito mais Por vacina. pensar simplesmente na economia. Como é que você tem um gestor que não usa máscara, que nega vacina? Que tipo de exemplo de gestor é esse? Eu acho. Tudo isso impacta para todo mundo. Em termos de economia, eu acho que um dos homens que deveria olhar para o pobre, que não olha, claro que é o presidente, mas segundo ele, é o homem da economia, é o senhor Paulo Guedes, que tem massacrado Não, aquela massacrado a população do jeito, e também é uma das ideologias dele a privatização, e vai massacrar todas as categorias. Então, a longo prazo. Reforma administrativa, Não, e vamos voltar um pouco. Desde Temer para cá. a trabalhista. Né? Começou a reforma trabalhista, qual era a promessa? Gerar emprego. Além de não gerar emprego, precarizou Estamos chegando- os direitos trabalhistas. Estamos chegando a Trabalhador 15 milhões de
desempregados. Aí depois reforma da Previdência. Ela também geraria emprego. Morre de Nem trabalhar. gerou emprego e agora você morre e não se aposenta. Ou seja, é sempre para tirar de quem não tem, né? Para botar na mão de quem já tem. E as reformas necessárias não se fazem. Por exemplo, a tributária. Porque quanto mais pobre você é, você paga mais imposto. E quanto mais rico você é, você paga menos. Essa matemática para mim Não bate. Não bate. E ele já disse, né? Eu não li, não estudei a reforma que Aguinaldo tinha mandado, mas ele disse, não, o comércio não suporta isso. Eu já sei que não deve ser lá muitas coisas, né? Eu não cheguei ainda a ela, porque é uma reforma bem complexa de entender. Eu não sei nem entendo, mas é uma das coisas que cada estado tem o seu ISS, né? ISS, eu acho que deveria ser unificado. Mas eu também acho que não bate, porque a realidade nossa aqui de Campina Grande, da Paraíba, não é a mesma realidade de São Paulo, Minas, então realmente tem que ser feito uma estrutura de ponta para que todos nós sejamos beneficiados de alguma Principalmente os forma. pobres, né? Já sofreu demais, ainda bem a reforma administrativa aí. O pobre não sofre, não. E aí, ó, além do enfrentamento da pandemia, trazendo de novo para a nossa categoria, desde o ano passado a gente estabeleceu uma mesa que a gente chama de Comitê de Crise Permanente com a FENABAN. Sim. Do nosso lado existe uma representação que tem representantes de todos os estados, que a gente chama de Comando Nacional dos Bancários, e que foi quem negociou protocolos de segurança, distribuição de álcool, isolamentos, contingenciamento, máscara, esse tipo de coisa. Mas são protocolos paliativos. Tudo isso só se resolve com vacina. E aí a gente tem cobrado também da FENABAN a responsabilidade deles para fazer a pressão junto ao governo e conseguir, para que o governo reconheça a essencialidade da categoria e inclua também como prioridade para a vacina. Bancos públicos, mesmo com todas as limitações impostas pela pandemia, a gente tem organizado debates, campanhas. Agora mesmo a gente está para soltar vários outdoors pela cidade, destacando a importância de cada um desses bancos públicos. Na Caixa com a questão da habitação, o Banco do Brasil com o Pronaf, quem é que financia o agricultor, o pequeno agricultor lá, e essa produção do agricultor que chega à mesa da gente. E se for privatizado isso aí, tudo não isso vai ter acaba, acesso. tudo isso acaba. E no Banco do Nordeste com o micro e o pequeno negócio. Então, a população tem que entender... E a Caixa com a habitação, né? Com a habitação. Que além de atendimento bancário, os bancos públicos têm um papel e desempenham uma função que banco privado não vai desempenhar. Não vai. Mas é como eu estava dizendo, a população, nossos políticos, e a população também, ela não se vê, não se compreende que a nossa desigualdade é tão estrutural que a gente não consegue perceber quando a coisa ela não beneficia o povo. Ela só beneficia a classe média e a classe alta, ela não beneficia o povo. E a maior parte da população é CD, é povo. É verdade. Bem, quero agradecer a sua visita aqui à rádio mais uma vez. Nada, eu que agradeço o sindicato estar sempre à disposição para, sempre que for convocado, para estar conversando e dialogando sobre esse e outros temas. As mudanças para o Brasil que a gente quer passa por 2022. É verdade. Quero agradecer a mulher. Quero agradecer ao povo de casa, né, a todo mundo, a Deus, né, que nos concedeu estar aqui e que nos proteja nesse mundo cruel dessa doença desgraçada que está levando tanta gente. É verdade. Tá bom? E vamos com fé. Quero agradecer o carinho da audiência de todos que estão presentes no Facebook, na Radiosnet, né, pelos grupos que a gente envia, né? Você mandou pro grupo hoje, assim, muito bem. Tem que mandar. Todo dia. Não tava com saudade de mim? Né? Tava, né? Faz falta, né? Tava de férias. Gente ruim faz falta pra ferrear o outro aqui. De vez em quando uns fights. Faz parte da democracia a gente discordar e continuar amigo, né, não, Jailson? Pois é, a gente continua amigo, mas... Ele é bolsonarista, né? Eu não tô brincando. Eu
não sei nem o que é que eu sou, rapaz. Eu não sei mais nem o que é que eu sou. Porque Eu tô brincando, eu tenho amigos amigos bolsonaristas. Crítico, né? A gente tem que ser de tudo um pouquinho. Acho que eu já fui de bolsonarista, lulista, bolsonarista. A gente vai Fernando tentando, né? Henrique, Também fui. coluísta. Eu fui FHC. Não, coluísta eu não fui, não. Não cheguei a. Sou tão velho assim, não. Não, eu sou da época do FHC. Não Eu fui não doente. tem, não tem vergonha alguma em ter sido qualquer um deles. Não, assim, a gente. A vergonha é A vergonha é quando a gente identifica que o caminho não está correto, a gente continua ali. Sim, aí é vergonha. O que a gente tem que fazer é o seguinte, aprender com os erros. Exatamente. Aprender com os erros e não errar mais, né? Exatamente. É verdade, gente. São 13 horas e 4 minutos. Estamos partindo. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês e até sexta-feira, se Deus quiser. Encerramos por hoje o